prazer estar aqui com vocês, falando de coisas boas, falando de coisas que tornam a gente mais feliz, né? E hoje eu estou trazendo aqui um convidado especial, né? Sempre eu tenho trazido convidados para vocês, eu espero que vocês estejam gostando e com essa live aqui, não vai ser diferente também, tá bom? Hoje nós trazemos aqui um cirurgião plástico, tá bom? Ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ele é titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, ele é membro da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica, ele é pai da Bruna, do Luca e do Rafael, avô de Milena, o cara já é vovô, é um cara jovem, tem muitos anos de serviço prestado na área da cirurgia plástica, é um dos maiores e melhores cirurgiões e mais procurados aqui do Ceará, tá bom? Da cirurgia plástica. E também ele tem muita habilidade em procedimentos estéticos. Inclusive já fiz vários botox com ele, é um cara muito gente boa. É um médico muito cauteloso, muito humano, muito cuidadoso, muito atencioso com seus pacientes. E eu particularmente sou o paciente dele e assim, todas as vezes que eu fui lá ao seu consultório me recebeu com muita atenção, muito carinho. Inclusive agora, no começo dessa pandemia, enquanto todo mundo estava muito louco, né? Foi ele, inclusive, que emprestou cloroquina para o meu filho, né, Flávio, né? Então, na época que ninguém sabia o que é que fazia, todo mundo louco, dando tudo para todo mundo. E foi ele que socorreu, assim, né? Ajudou na hora, foi deixar na minha casa a caixa de cloroquina. Eu quero chamar para vocês aqui um amigo, né? Um profissional que vai tirar a dúvida de vocês sobre tudo que envolve cirurgia plástica. Vocês têm alguma dúvida? Vocês sonham em ajeitar alguma coisa no corpo de vocês? Então, eu quero que vocês recebam com muito carinho, para vocês tirarem todas as dúvidas de vocês, o meu amigo Dr. Newton Parron. Meu amigo Dr. Newton, seja muito bem-vindo. Doutor Dayan, meu amigo, muito obrigado. Eu estou quase me esgoelando aqui, dando tchau. Oi, oi, oi. Tudo bem com você? Tudo bom? Tudo tranquilo, tudo jóia, rapaz. Graças a Sinta-se Deus. em casa aqui, viu? Muito obrigado. De imediato agradeço o seu convite. Não poderia deixar de bater um papo com um grande amigo que nos conhecemos já praticamente 20 anos. Já, né? Tava lembrando esses Verdade, dias. Verdade, eu cheguei em Sobral, depois você um pouco mais com a Andréia, voltou, né? A Andréia voltou e você chegou. Tava lembrando esses dias até com a Cristina. Mas tudo bem com você? Tá tudo ótimo, rapaz. E aí, Sobral, tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Dentro do possível, tá bem, tá bem. Tá melhorando, as coisas acho que vão melhorar. Dentro do possível, claro. A gente torce para isso daí. Mas estamos aqui, eu agradeço o convite. Eu agradeço por você ter aceitado o nosso convite. Olha, as pessoas perguntam muito e a gente sabe que tem muita gente que faz isso. Que é o quê? Doutor, eu quero fazer uma cirurgia plástica para emagrecer. E aí muita gente fala, cirurgia plástica não emagrece. Ao mesmo tempo, a gente vê algumas pessoas que a cirurgia plástica muitas vezes é o pontapé inicial para ela começar a ganhar estímulo para emagrecer. Como é que você vê isso? Na sua concepção, cirurgia plástica emagrece? Não. Essa pergunta é fantástica e extremamente, vamos dizer assim, corriqueira, tanto para nós na consulta, quanto das próprias pessoas, na verdade, né? Cirurgia plástica não emagrece. Então, assim, a gente tem que partir do princípio que a cirurgia plástica não é uma cirurgia para emagrecer. Emagrecer, a gente sabe que tem que correr outros caminhos. Você sabe muito bem disso porque você tem cursos e experiências enormes com isso daí, na verdade. A cirurgia plástica, ela faz correção de que melhora o contorno corporal. Para isso, a gente tem que ter, de preferência, a pessoa com peso próximo ao que ela gostaria, ou seja, próximo ao ideal para ela, na verdade. Então, cirurgia plástica nenhuma. Inclusive, a pergunta, mas nem lipoaspiração? Não, nem lipoaspiração, nem, por exemplo, abdominoplastias, que são cirurgias com manipulações de gorduras razoáveis em termos de quantidade, mas o ideal é que não seja para emagrecer. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Que a pessoa já esteja magra, na verdade, de preferência, magra no bom sentido, no sentido de que está bem com o seu corpo, né? Ótimo. E assim, uma dúvida que muitas pessoas perguntam em relação à plástica, eu acho que você deve ouvir muito isso, doutor, e a queloide? Então, quem tem queloide pode fazer cirurgia plástica? E se desenvolver, o que fazer? Sim, vamos lá. Pergunta interessante e pergunta básica que a gente, inclusive, explica quando a gente está falando sobre as cicatrizes, principalmente daquelas cirurgias que necessariamente deixam cicatrizes, por exemplo, como mamoplastia de redução ou de elevação, cirurgias de abdominoplastia, que deixam cicatrizes grandes, e outras cirurgias também com extensões grandes, mesmo as pequenas também. Mas, assim,
toda cirurgia, a princípio, deixa uma cicatriz. Essa cicatriz ela pode ser boa ou ruim. 80% da qualidade dessa cicatriz ela está vinculada à própria cicatrização da pessoa, ou seja, coisa que praticamente nós não temos quase controle. 10% é o cuidado que a pessoa vai ter no pós-operatório e 10% praticamente é o que o cirurgião plástico faz. Mas 80% é o organismo. E esse organismo ele é muito variável. É óbvio que, veja, tem pessoas que em outros traumas, ou seja, em outros cortes, já apresentaram um queloide, ou seja, uma cicatriz grossa, alta, inestética, que dói. Esse é um queloide, né? E a chance de aparecer novamente é muito grande. Assim como quem nunca teve em outros eventos, tem grande chance de não aparecer. Mas cada situação, ou seja, cada vez que a pessoa tem um corte na sua pele, ela pode realmente apresentar ou não um queloide, por exemplo, mesmo que não tenha histórico de ter tido ou de não ter tido. E a segunda pergunta é assim, tem tratamento? Sim. O queloide, ele é um tratamento bastante extenso, na verdade, bastante extenso. A gente que é cirurgião geral, e você também passou por isso e eu também, a gente sabe que quando tem um tratamento que tem várias técnicas, significa que não tenha realmente uma efetiva. É o caso, por exemplo, das hérnias e assim por diante, né? Um grande exemplo. Mas o queloide existe uma série de tratamentos, começando desde pomadas inicialmente, a oclusões com adesivos de silicone, a infiltrações, eventualmente a radioterapias, que a gente chama de beta-terapia a princípio, e até, por último, o ato cirúrgico. A gente tem que lembrar que o queloide ele aparece devido a um ato cirúrgico, ou seja, a um corte. Então, quando a gente faz novamente um corte, a chance dele aparecer novamente é enorme, né? Então, é um erro muito crasso que a gente vê de pessoas não especialistas. Às vezes ele vê um queloide, por exemplo, faz um furo de um brinco, infelizmente é comum, a pessoa desenvolve um queloide e procura um clínico ou um cirurgião. É muito simples tirar aquilo, na verdade, tecnicamente, mas quando ele tira, aquele negócio aumenta, porque fez uma nova cicatriz. Então, precisa de um tratamento especializado para diminuir. Ô, Parrom, a Yasmin pergunta o seguinte: prótese de silicone dá estria? Pode dar. É assim, tudo vai depender da distensão da pele, né? O que a gente sabe é que assim, é muito comum as estrias aparecerem principalmente em mulheres que têm as mamas pequenas, que é óbvio que vão colocar essa prótese, e que não tiveram filhos ainda. Por quê? Porque a mama ainda não teve nenhum tipo de distensão. É como acontece, por exemplo, às vezes até em homens, quando vai malhar, começa a crescer muito a musculatura, aparecem as estrias muito comuns de deltoide, aquela região. Mas na mama, tudo vai depender de alguns fatores. Primeiro, fator hereditário, fator congênito dela mesma. Segundo, o volume da prótese também pode influenciar. Então, próteses muito grandes para aquele conteúdo, ou seja, para aquela pele que não tem tanta distensão, aumenta a chance dessas estrias. Mas a gente sabe que tem pessoas que, vamos dizer assim, colocam as próteses muito dentro da normalidade, tamanhos normais ou até pequenos, e ainda mesmo assim desenvolve as estrias. Então, assim, existe sim a chance de criar estrias, e essas, infelizmente, assim, não são tão evitáveis. A gente tenta hidratar a pele pós-cirúrgica, orienta essa questão da hidratação, mas mesmo assim não é um impeditivo. Então, tem gente que pode desenvolver, infelizmente, as estrias. Já das mulheres que tiveram filhos, talvez por um fator hormonal e também pelo fato de já ter tido a mama distendida, diminui um pouco essa chance, mas não impede. Pode acontecer sim. Pode acontecer. Ótimo. E qual a diferença, Parrom? As pessoas confundem muito. Qual a diferença de lipoaspiração e lipoescultura? Muita gente não entende muito isso. Como é que você poderia explicar para a gente? Legal, essa pergunta é muito interessante. Lipoaspiração, na verdade, é um mundo, né? Então, hoje, a gente ouve falar de lipo qualquer coisa. Então, é lipoaspiração, lipoescultura, lipohidroplasia, lipoplasia, mais atualmente, lipo-HD, ou seja, lipo de alta definição. Na verdade, o que acontece? Lipoaspiração é o ato que a gente faz de aspirar a gordura, eventualmente aquela gordura possível e passível de ser aspirada, localizada. Então, essa é uma lipoaspiração. A lipoescultura nada mais é do que uma lipoaspiração de várias áreas, ou seja, de algumas áreas. Por exemplo, a gente faz uma lipoaspiração no abdômen superior, no abdômen inferior, isso delimitado pelo umbigo, né? Então acima do umbigo, abaixo do umbigo, faz uma lipoaspiração nos flancos, ou seja, nas laterais, faz eventualmente uma lipoaspiração nas costas, às vezes nas coxas. Então, quando a gente faz mais do que um lugar, a gente chama de lipoescultura. E essa lipoescultura, muitas vezes, ela pode estar associada à lipoenxertia, que é uma outra coisa, ou seja, que é o chamado enxerto de gordura, que a gente tira essa gordura de um canto e, eventualmente, coloca ele em outro. O mais comum deles é a região glútea, né? Ou seja, o bumbum.
Então, a lipoaspiração é o ato de você aspirar e a lipoescultura nada mais é do que a associação de várias lipoaspirações, ou seja, de vários lugares. Agora, existem vários nomes, porque você sabe que muitas pessoas gostam de ser o pai da matéria, né? Então, hoje é uma moda de inventarem nomes. Por exemplo, hidrolipo, lipocasia, tudo são lipoaspirações. Lipolaser, vibrolipo e assim vai. Óbvio que, veja, elas mudam táticas. Então, por exemplo, algumas infiltram uma solução antes, outra usa um aparelho de vibrolipoaspiração, ou seja, é o aparelho que muda, na verdade, não muitas vezes a técnica, tá certo? Ou seja, é a tática. Assim como também lipolaser, um outro tipo de aparelho, o que não significa, nesse caso, que elas são superiores ou inferiores. Elas vão ter alguns riscos a mais ou a menos, eventualmente. Diferente, aproveitando o gancho aqui que você falou já da lipoaspiração, que eu acho que é interessante esclarecer, mesma coisa hoje, uma que está mais... que você veja que são fases, né? Teve uma fase que a gente ouvia muito falar em hidrolipo, depois hidrolipoplasia, tal. Hoje a gente vê muito falar em lipo de alta definição, a tal da lipo HD, que alguns falam em lipo 4D, na verdade, né? A lipo HD, na verdade, ela não é tão nova. A história da lipo HD ela já vem mais ou menos de uns 15 anos para cá. Só que foi sofisticando, foi melhorando. A lipo HD já é uma outra técnica. Realmente, assim, é uma lipoaspiração, só que é uma lipoaspiração mais seleta. Ela não é indicada uma lipoaspiração em que a gente tenta trabalhar com sombras e iluminação para tentar fazer um desenho daquela musculatura, para que a gente deixe a musculatura um pouco mais desenhada. Por exemplo, como os tanquinhos do abdômen, o peitoral masculino, eventualmente as laterais do abdômen também. Em mulher, mesma coisa, né? Só que para isso, veja, a pessoa já tem que estar num outro estágio. O candidato a lipo-HD não é o mesmo candidato de lipoaspiração. Veja que o candidato da lipoaspiração, ele não pode estar obeso, ele tem que estar bem e depois com gorduras localizadas. Então, pronto, é um bom candidato para melhorar bastante. E, de preferência, não pode ter flacidez de pele, que é uma outra coisa, né? Já o candidato da lipo-HD é um candidato, por exemplo, não como você, porque você é atleta, né? Mas é um candidato que já faz, ou seja, vamos dizer assim, muita atividade física, ele já está num peso muito bom, mas, por exemplo, ele não consegue definir o abdômen dele nas técnicas que você, inclusive, tem usado. Inclusive, eu vi uma live com um educador físico fantástico também, principalmente em relação do abdômen, mas é aquele que não consegue, vamos dizer assim, trincar o abdômen. Então, a gente usa de um artifício de você tentar fazer esses desenhos, na verdade, no abdômen. Só que, veja, não é essa panaceia. Então, a lipo-HD está sendo um pouco mal compreendida. Ela tem uma ótima indicação, mas ela é bastante restrita. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Eu acho que está dando um gap entre nós aqui, né? Tá me ouvindo? Será que sou eu ou é a tua? Não sei. Eu estou tentando falar aqui. Será que é a minha que está ruim? Ser. Rapaz, será que é a minha ou a sua? Ouvi o feedback deles aqui. Gente, vocês estão achando que a minha está ruim? Por quê? Não, porque se eles disserem, eu tento ver aqui, eu vejo alguém lá, se alguém... Viu, pessoal? Se vocês puderem dar um feedback. Deixa eu ver aqui se eles... Tá dando diferença no tempo. Aqui tá boa. Isso. A tua pega 3G aí, Marrom? Pega. Se pega 3G, mas a 3G é mais lenta, porque, né? Porque tu quer testar não a tua 3G? Se fica melhor do que a internet normal? Pode ser. Deixa eu ver aqui. Hã? Porque aqui na minha não pega 3G para eu mudar, entendeu? O pessoal tá achando que é a tua. Melhorou? Melhorou? Será? Eu acho que sim. Eu acho que vamos sim. Tentar. Né? Eu acho que melhorou agora. Vamos lá. Melhorou? Vamos tentando. Aí a gente, se qualquer coisa, a gente volta. Vamos ver, né? Vamos tentando. Tá, pessoal, vamos ter paciência aí, vai dar certo. Isso mesmo. Como é? Vamos para frente. Vamos para frente. Então, eu acho que você chegou a fechar, você conseguiu fechar a... Fechei, consegui. Eu acho que o pessoal conseguiu. A questão da lipoaspiração, né? Tá. Eu acho que piorou agora. Não piorou não, Daí? Não piorou?
A internet? A internet de rede estava melhor, viu, Parrom? Melhorou? Vamos ver se melhorou. Não, acho que a que você trocou, a 3G, estava pior, viu? Tava pior, tava pior. Eu acho que agora melhorou, né? Você voltou para a anterior, não foi? Voltei para o Wi-Fi, que é difícil falhar aqui, mas pode ser que esteja. Mas... Tranquilo. Parrom, me diz uma coisa. Você falou de silicone, da questão de estria. Você acha... A Dani Valente está perguntando o seguinte. O volume, o médico deve orientar, né, doutor? O médico deve orientar a paciente. Com certeza. É assim, o volume da prótese, inicialmente, ele é o volume que a pessoa quer. Ou seja, isso é muito importante. É aquela que a pessoa está almejando. Mas dentro vamos dizer assim, dessa vontade, a gente tem que explicar que pode existir alguns limitantes, na verdade. Então, aí entra uma série de fatores. Inclusive, eu tenho um vídeo no YouTube, eu comecei a abrir um canal justamente para poder esclarecer, e tem esse vídeo, como escolher o tamanho da prótese. E aí é bastante legal, se as pessoas quiserem entrar lá, Nilton Parrom, no YouTube. Mas o volume, assim, ele é bastante... O ideal é que seja proporcional. Proporcional ao quê? Ao tamanho da pessoa, à altura do tronco, à largura e à altura do próprio tórax, e à vontade, como eu falei, a vontade inicial da pessoa é aquela. Muito porém, às vezes, vamos dizer assim, não é tão comum, mas a mulher chega e fala, doutor, eu quero bem grande. Bem grande. Como não é comum, hoje em dia as pessoas falarem, eu quero reduzir para bem pequenininho. Também não é tão comum. Quando a pessoa quer muito grande, então, assim, ela tem um gosto, o gosto dela é aquilo que a gente vai tentar buscar. Mas muitas vezes tem vários fatores que proíbem isso. Por exemplo, o quanto de pele ela tem. Então, quanto maior vai esticar essa pele, maior a chance, por exemplo, de estrias. Segundo, a gente tem que lembrar que a prótese, quanto maior, mais pesada, significa que com o tempo, maior a chance de queda. Ou seja, as pessoas também têm um mito de que a prótese não derruba o seio, ou seja, o seio não cai com prótese. Mentira, ou seja, é um mito. Isso cai sim, tudo cai, na verdade, com prótese ou sem prótese. A prótese, às vezes, sustenta um pouquinho mais em algumas circunstâncias. Mas quando ela é maior, ela é mais pesada, cai mais rápido. Então, esse tamanho, a gente usa uma série de parâmetros e conversas, isso é muito importante. Até hoje, por incrível que pareça, nesse vídeo, inclusive, eu falo isso, até hoje nós não conseguimos, Daiane, por incrível que pareça, um método realmente eficaz para medir antes. Medir no sentido assim, olha, o seu tamanho é esse, exatamente esse, e você está vendo? Vai ficar assim. Não conseguimos. Começou com a gente colocar medidores, que são próteses descartáveis, que a gente usa às vezes, que é o mesmo tamanho da prótese original, e a gente coloca atrás da mama, por exemplo, a pessoa com sutiã, para ela ter uma ideia. Mas isso nunca vai dar certo, porque é como se fosse uma coisa que não encaixa na outra. Nós inventamos um outro medidor, que ele parecia quem conhece, sabe como faz um ovo de Páscoa, tem aquela embalagenzinha, né, que é o molde, né, o molde do ovo de Páscoa. Então, é como se você colocasse aquilo sobre a mama da pessoa tinha um tamanho, e o que faltasse para preencher aquilo era a prótese que a pessoa estava querendo. Foi mais ou menos, mas não chegava perto. Hoje, o mais legal é um óculos que a gente tem em 3D, que é um óculos que você coloca na pessoa, você programa a prótese, exatamente a marca, inclusive, a medida, e a pessoa se olha e vê mais ou menos. Mas o grande problema é que nunca é real. Então, se a gente faz isso, é como se a gente estivesse fazendo uma possível propaganda enganosa. Então, isso legalmente não é o mais adequado. Mas vamos dizer assim, é um caminho que a gente está seguindo e que tem pessoas, tem muitos profissionais que têm usam isso com bastante felicidade. Hoje, inclusive, com a telemedicina, muitas pessoas que têm feito isso, manda o programa para a pessoa toda atendida online, a pessoa se fotografa naquele X, entra no programa e ela já sai praticamente com vamos dizer assim, com essa expectativa. Mas fiel mesmo não é. Na minha experiência, a maior fidelização que a gente possa ter é a conversa, é sentir o paciente o que ele espera e você tem experiência do tamanho baseado naquilo que ele espera. Mas sempre, inicialmente, o tamanho é a escolha do paciente. E aí a gente vai tentar ver se consegue fazer. E outra coisa, né, Parrom? Você que trabalha muito com isso, também tem aquela questão da autoimagem, né? Você às vezes coloca, mas eu não sei se isso acontece, eu queria até te perguntar. Acontece da paciente colocar, ficar legal, perfeito, e ela não conseguir se aceitar de prótese, dizer, ó, eu não quero, eu quero tirar, porque isso aqui acontece isso. Sim. Olha,
Acontece, na verdade, isso pode acontecer. Geralmente, Daiane, são ligados aos extremos, tá certo? Aos extremos. Geralmente, ou algo muito grande, ou eventualmente foi muito pequeno também, e ela, ao contrário, ela quer um pouco maior. Isso não é tão raro, na verdade. Agora, especificamente, aquela pessoa que não se reconhece pela imagem, depois que colocou a prótese, existe, ou seja, é uma dismorfofobia, na verdade, a princípio, né, um tipo, mas não é muito comum, não é o mais comum, principalmente nos dias de hoje, né? Porque é aquela história, o ser humano, ele é um ser social, nós somos um ser social, então a gente vive em sociedade, e para conviver em sociedade, a gente vive, não digo com regras, eu não acho que deva ter regras a princípio, apesar de ter, mas a gente vive num contexto que você quer ficar, vamos dizer assim, um pouco parecido com o resto. Essa é a verdade, né? Ou seja, você quer estar bem, você quer estar com saúde, você quer ter um porte físico adequado. Por isso que, às vezes, muitas pessoas não se aceitam muitas vezes fora disso. Então, a mama é uma delas. Quem tem, por exemplo, às vezes as pessoas acham que é só um procedimento estético, mas a mulher que tem uma mama muito pequena, ela sabe realmente o quanto ela sofre com isso. Porque muitas vezes ela tem dificuldade de relações, de namorado, de relação sexual, de eventualmente com o próprio marido. Então, não é só algo estético específico. Quer colocar uma mama para chamar atenção, para ficar bonito. Não, não é só isso. A mama na mulher é praticamente a feminilidade dela hoje em dia, né? Então, é muito importante. No nosso país, a gente valoriza outras coisas, como o glúteo, como o próprio corpo. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, que o costume é um pouquinho diferente, a mama é praticamente a feminilidade da mulher. E quanto maior, a princípio, melhor. Eles não têm muito o nosso parâmetro, eles não se importam, inclusive, de mamas grandes. Eles querem que seja grande, não importa se for caída, inclusive. A gente não. Por isso que teve uma moda, há alguns anos atrás... Você tem percebido esse padrão? De mudança? De mudança? Tá me ouvindo? O padrão de mudança, você diz? Falhou agora, Dali. Me perdoe, porque como eu estou num tempo diferente, eu acho que você acabou. Mas desculpe, viu, Marrom? Não, imagina. É que você perguntou se eu tinha percebido a mudança do padrão, foi isso? Para maior? Isso, você tem percebido que o brasileiro anda mudando o padrão, gostando de mulheres, as mulheres gostando também delas mesmas com mais volume? Nós passamos por isso. Há mais ou menos uns entre 5 a 10 anos para trás, tá certo? Época de, vamos citar nomes aqui que são comuns, época de Feiticeira, o início de Paniquetes e tal. Houve, vamos dizer assim, uma moda de as mulheres quererem colocar seios maiores. Houve sim. Eu, felizmente, conseguia não convencer, porque eu não estou ali para convencer ninguém, na verdade, a não ser que seja algo ruim para ela. Mas eu consegui explicar que o grande nem sempre era tão bom, porque ia ter outras desvantagens, que muitas vezes elas não sabiam. Elas não sabiam. Porque elas viam aquelas mulheres bonitas, mas aquelas mulheres bonitas com sutiã, com biquíni. Quando tirava, aquilo que parecia muito bonito, ele caía. Porque era grande, na verdade. Então, houve uma época que muitas mulheres aumentaram. Passou por aí a Anitta, Xuxa, várias pessoas conhecidas que ficaram, vamos dizer assim, conhecidas até por esse aumento específico, fora outras. Mas essas mesmas mulheres já têm aí vários depoimentos mostrando que elas se arrependeram pelo próprio tamanho maior, porque cria uma desproporcionalidade, né? Então, hoje, nós não temos essa vamos dizer assim, essa tendência de... Veja, nós estamos falando de padrão de normalidade. Agora, em relação a alguns anos atrás, as próteses é que ganharam mais volumes para ganhar um pouco mais de colo. Aí sim, o colo hoje as mulheres têm valorizado mais. Algum tempo atrás eu usava muitas próteses, por exemplo, próteses anatômicas. Anatômicas porque ela não deixava aquele patentezinho, aquele colo muito vistoso. Por quê? Porque a mulher queria um seio bonito, mas ela queria um seio bonito que não chamasse muita atenção. Ela queria um seio bonito, mas que a pessoa olhasse e falasse, não é prótese, é natural. Hoje já não. Hoje muitas mulheres querem mais que pareça com prótese mesmo, querem que tenha aquele colo, que fique arredondado, coisa que um seio natural nunca vai ficar, na verdade, né? Mas que não deixa de ser uma beleza. Então, esse padrão de beleza houve sim uma mudança no decorrer dos anos. Marrom, a Yasmine pergunta o seguinte: tem alguma prótese que seja definitiva ou tem que trocar com o tempo? Pergunta legal essa daí. Veja, hoje em dia, dentro das... Nós temos mais ou menos umas 40 marcas de prótese no Brasil. Dessas 40, nós temos aí umas 10, 12 boas. Cada cirurgião adota aquele que ele confia, baseado em uma série de fatores: tamanho, largura, altura, encapamento da prótese, que é a cápsula, e assim por diante. Mas a questão da troca, ela passa pelo conteúdo. Então, hoje em dia, o conteúdo das próteses, Daiane,
ele é o que a gente chama de um gel coesivo. O que é isso? Ele não é mais líquido. Então, o silicone não é líquido. Ele é um silicone gelatinoso. Ele é uma gelatina. Se você furar uma prótese e apertar, você vai ver que ele não vaza. Então, isso fez com que o que a gente indicava antigamente de trocar com 8 a 10 anos, por quê? Porque a gente sabia que aquela prótese ia ter um desgaste, como se fosse um pneu de um carro, e quando chegasse a ela ficar muito carequinha, ia encostar onde? No líquido, e o líquido ia vazar. Então, antes que isso ocorresse, a gente sugeria trocar 8, no máximo 10 anos, mesmo que estivesse tudo bem. Hoje não. Hoje as próteses são muito mais espessas, como se fosse um pneu muito mais grosso, e o conteúdo não vaza. Então, mesmo que ela cortar, que ela rasgar, não vaza. Então, hoje a sugestão é, primeiro, acompanhe a sua prótese todo ano. O ideal é que faça, por exemplo, um ultrassom a princípio, para ver se está tudo bem. Em estando tudo bem, você pode permanecer com ela até, eventualmente, ela aparecer algum problema. Então, se não aparecer um problema, não tem mais a necessidade de trocar com 8 ou 10 anos, como era antigamente. Pode ficar até a vida inteira. Pode até a vida inteira, eventualmente, com certeza. Olha que maravilha. A Jaqueline pergunta o seguinte: qual a idade ideal para colocar prótese mamária? Existe a idade ideal? Não, a idade ideal não, existe uma idade mínima, né? A gente respeita muito a maioridade. Ou seja, a partir dos 18 anos seria o ideal. É óbvio que, veja, isso aí pode ser discutível. Muitas vezes eu já vi colegas que colocaram em 16 anos, mas veja, com 16 anos tem uma série de fatores que a gente tem que respeitar, inclusive da própria responsabilidade da paciente, né? Então, eu não faço. É óbvio que, veja, não tem um documento, como é uma carteira de habilitação, o limite é 18 anos, né? No dia seguinte você pode tirar. Não, não é isso. Às vezes a pessoa está com 17 e eventualmente quase lá, mas o limite adequado e mínimo é 18 anos, diferente da redução. A redução não. A redução, como é algo que pode prejudicar muito a coluna da mulher, então se ela tem um seio muito grande, às vezes com 15 anos já é muito grande. Então, normalmente, a partir dessa idade de 15 anos, a gente já opera a mulher para reduzir. Agora, prótese acima de 18 anos, aí não tem, o céu é o limite. Pode ser até com 60, se a pessoa eventualmente tiver uma indicação e quiser, ou mais até, ou mais. Existe idade máxima? Assim, você está muito velha para colocar prótese. Existe isso? Não, de jeito nenhum. Foi exatamente o que eu falei. Ou seja, o máximo, o céu é o limite. Ou seja, é aquilo que a pessoa se sentir à vontade de fazer. Desde que e o cardiologista liberando, né, também? Com certeza, com certeza. Não tem problema nenhum quanto a isso. Estando tudo ok, não tem problema. A Ana Amélia, ela pergunta o seguinte: doutor, quanto tempo a gente deve ficar em repouso quando colocar prótese de mama? Sou maratonista e treino 6 vezes por semana. Né? Eita, ô inveja! Ô inveja! Nesse caso, assim, interessante. Se ela está pensando em colocar, primeiro, uma dica que eu dou, muito cuidado com o tamanho. Não exagere no tamanho, porque a pessoa que corre, eu posso falar porque eu gosto de correr e corro também, e no caso da mulher, mesmo usando um top muito seguro, que é o ideal, inclusive, mesmo que ela não tenha prótese, nada disso, é ideal que use o top, mas quanto maior, maior vai ser o balanço. Isso, inclusive, pode comprometer, mesmo que ela tenha um seio, vamos dizer assim, dentro da normalidade, mas se ele for um pouquinho mais avantajado, vai balançar um pouco mais e vai criar um problema na coluna, a ponto dela ter dificuldades, por exemplo, de fazer uma maratona, tá certo? Ou seja, os 42 quilômetros não são simples assim. Todo mundo sabe, se você sair até com um pesozinho de um lado mais pesado que o outro, num ciclo, por exemplo, uma garrafa dessa, se você não colocar nas costas, no meio, inclusive ela vai ficar te machucando, mas se você colocar mais à direita, sua perna começa a correr depois, doer depois de alguns quilômetros. Então, o balanço dos seios, num longo trecho, vai prejudicar, na verdade. Agora, em termos de quando voltar, veja, isso assim, existem hoje algumas linhas que estão fazendo cirurgias com, como é que eu posso dizer, com retorno imediato. Mas muito cuidado com isso, muito cuidado. Aquilo está se aderindo, tem uma cicatrização. Mas o ideal, vou resumir o ideal, na imensíssima maioria dos cirurgiões. O ideal é que, antes de 30 dias, ela não faça praticamente nada de movimentos de exercício. A partir daí, ela vai começar com exercícios suaves, de caminhada, eventualmente esteira, bicicleta ergométrica, vai progredindo, passa para exercícios de membro inferior a partir desses 50, 60 dias. E para realmente voltar à atividade de balanço, ou seja, que a corrida é uma atividade de balanço, como a step, como outras atividades, como o crossfit, por exemplo, aí o ideal é a partir de 90 dias. Esse é o mais seguro. Paulo, você falou de voltar à atividade pelo que diz física. Mas e ao trabalho? Digamos, a pessoa trabalha no escritório, uma vida normal, comum. Quanto tempo? Ao trabalho, se a pessoa puder, vamos dizer assim,
pelo menos 15 dias seria adequado, que é Certo. por uma garantia, né? Porque, assim, os primeiros 30 dias numa prótese de silicone, eles são impressionantes de importante, e as pessoas, às vezes, não dão esse valor. Porque é quando está fixando aquela prótese, está havendo a formação da cápsula, ela tem que ficar literalmente imobilizada. Então, quanto mais você puder evitar o braço, inclusive a orientação é não levantar os braços antes dos 30 dias a princípio, tá certo? Principalmente acima dos ombros, né? Então, esses primeiros 30 dias são importantes. Agora, numa pessoa que trabalha num serviço mais tranquilo, como escritório, trabalha praticamente sentado, um serviço manual leve, como digitação, telefone, alguma coisa, pelo menos os 15 dias seria adequado. É óbvio, por exemplo, que eu tenho pessoas que são donas do seu próprio estabelecimento. Então, essas pessoas, às vezes, com 7 dias, ou até mesmo 5 dias, já estão lá. Mas ela tem a possibilidade, por exemplo, de ir, eventualmente, quer descansar, vai para casa, volta. Então, tem essa flexibilização. Quando a pessoa já, vamos dizer assim, trabalha para algum lugar, ou ela volta ou ela não volta, né? Então, aí o ideal é se preparar pelo menos 15 dias, pelo menos. Ótimo. Paulo, a Luciane, Lucilene Carvalho. Ela disse que tem 50 anos, tem vontade de fazer abdominoplastia. Ela disse que é bem saudável. O que é que o senhor aconselha? Posso fazer ou não? Com certeza, essa idade dela não é, vamos dizer assim, impeditivo de jeito nenhum. Se ela está bem, como ela está falando, os exames vão ter que ser feitos os pré-operatórios, né? Então, e eu acredito que ela esteja bem. Estando tudo bem, empecilho nenhum. Eu já fiz abdominoplastia e a pessoa mais velha que eu fiz uma abdominoplastia tinha 69 anos. 69 Olha, anos. sério, Então, Parrão, que maravilha, hein, cara? 69 anos. E foi tudo ok. Por incrível que pareça, não teve nenhuma complicaçãozinha sequer. Graças a Deus, graças a Deus. Cirurgia de face, a gente faz em cirurgias até mais avançadas, né? Porque é mais comum, é óbvio. Mas abdominoplastia nem tanto. Mas agora, paciente de 50 anos, 55 anos, até 60 anos, é comum. Parrão, a Silvana pergunta, hipertrofia de cicatriz é o mesmo que queloide? Não, é assim, aos olhos nus, as pessoas chamam tudo de queloide, né? Mas, na verdade, existe uma diferença. A cicatriz hipertrófica é aquela cicatriz alargada e feia, vamos dizer assim, inestética. Então, ela não ficou tão bem. Ela, geralmente, em vez de ser fininha, uma linhazinha, ela ficou mais grossa, mais larga. E eventualmente, um pouquinho mais alta. Já o queloide, ele tem algumas outras coisas que pioram. Então, o queloide, ele, além de alargar a cicatriz, ele cresce e faz como se fosse uma formação de um cogumelo. Então, ele não respeita as bordas. Ele fica mais largo do que a própria borda da cicatriz. Então, ele sobe e cresce, como se fosse um desenho de um cogumelo, na verdade, em termos de cicatriz. Além de ele ter outros comemorativos, por exemplo, como a coceira, que é muito comum, e a dor dele também. Ele arde, dói com facilidade. Quando você toca, muitas vezes, ele fica muito mais dolorido do que a cicatriz hipertrófica. Então, essa é a diferença. Mas todo mundo chama a cicatriz hipertrófica, que é o mais comum, de queloide, na verdade. Que também exige, muitas vezes, tratamentos para a gente tentar melhorar. Ótimo. A pergunta aqui agora é da Carmen Lúcia. É possível colocar prótese em mama que já fez cirurgia de carcinoma? Aí ela coloca entre aspas, quadrante. Pô, com certeza, com certeza. Veja que assim, a resposta para essa é muito fácil assim. Muitas vezes as mulheres têm cirurgias até que é da quadrantectomia, cirurgias até mais amplas, maiores, em que a reconstrução da mama é feita com uma prótese também, tá certo? No geral pode ser feito. Então não há problema nenhum. O que vai dizer se ela pode colocar ou não é o grau, vamos dizer assim, o estadiamento que foi do tumor dela e a genética dela, tá certo? Porque às vezes a pessoa tem uma genética de mãe, tia, avó, irmã, com uma incidência muito grande de câncer de mama, aí talvez ela tenha que adotar um outro tipo de tratamento. Por exemplo, a adenomastectomia, como fez, por exemplo, citadamente, ficou bastante conhecida a Angelina Jolie há um tempo atrás, né? Porque a chance dela ter um câncer de novo em outras partes da mama, porque ela vai continuar com a mama, é grande. Aí veja que nesse caso, inclusive, também não é um impeditivo de colocar a prótese, mas muda o tratamento. Às vezes você tem que tirar a mama toda e, eventualmente, reconstruir com a prótese. Nem sempre fica tão bom. Às vezes já coloca a prótese até na retirada do tumor, né, Parrão? Sim, é o que a gente chama de reconstrução imediata, né? Imediato. Então, a reconstrução de mama, ela vai depender de alguns fatores. Primeiro, da vontade da pessoa, se ela está psicologicamente bem para isso. Geralmente, é o melhor para a mulher, né? Porque é aquela história, toda mulher que, infelizmente, passa por um câncer de mama, quando ela sai de uma cirurgia, ela sai eventualmente mutilada, ela se sente assim, né? Então, quando a reconstrução é feita imediatamente, essa mutilação passa a ser menor, mesmo que seja sem roupa ela veja cicatrizes, mas com roupa ela se sente bem perante aos outros. Então, isso é uma coisa
vamos dizer assim, muito valiosa para quem está convivendo e vivendo aquilo. Então, essa reconstrução, ela pode ser feita e deve ser feita imediata quando pode ser feita. Quando não, e aí existem alguns fatores que, volto a insistir, que são o estadiamento, o grau do câncer de mama que esteja, né? Conforme esse grau mais avançado, aí não, aí tem que ter certeza que houve um tratamento, uma cura, para depois, eventualmente, optar pela prótese. E uma coisa que vocês podem fazer aqui, como é, Barrão? Não, pode continuar. Eu só ia complementar um detalhezinho, mas você tá ótimo. Não, complementa. É que, em alguns casos, inclusive, a gente faz cirurgias mamárias pós-reconstrução e, em vez de a gente colocar a prótese de imediato, a gente coloca, na verdade, uma espécie de um balão, tá certo? Que a gente chama de expansor, ou uma prótese expansiva, que é justamente para ela, como se fosse criando um espaço, porque às vezes tira tanto tecido da mama que fica quase como se fosse um peito masculino, não tem mais a pele. Aí a gente coloca uma prótese que aos poucos vai insuflando, aí ela vai esticando essa pele para justamente caber depois, ou trocar e colocar uma prótese efetiva, ou essa prótese automaticamente ela já é também insuflável. Aí ela é uma prótese salina, que a gente chama, coloca soro fisiológico. Então é super legal isso daí, um outro tipo de reconstrução. Mas pode ficar lá depois, definitiva? Alguns tipos, sim. Hoje em dia a gente tem são chamados próteses expansoras. Você coloca e ela fica permanente lá depois. Essas próteses, assim, têm um histórico de, quando ela é salina, tem um histórico de longo prazo, em que elas têm mais facilidade de murchar, de perder o seu conteúdo, que é soro. Então, com mais facilidade vaza por uma série de fatores. Mas, a princípio, ela pode ficar lá durante um bom tempo. Gente, eu queria pedir para vocês mandarem essa live para todo mundo que você conhece, gente que você acha que vai se beneficiar desses conhecimentos. Então, clica no aviãozinho que está aqui embaixo e manda para teus amigos, tuas amigas, né? Aperta no coraçãozinho, que o Instagram, ele entende que o coraçãozinho é porque vocês estão gostando da live, então aperta para poder o YouTube, o Instagram divulgar mais a nossa live, tá bom? E a gente tá aqui, aproveita. Aproveita. A Socorrinha está perguntando o seguinte, Parrão. Tenho 59 anos, há 2 anos fiz cirurgia bariátrica e perdi 32 quilos. Já posso fazer abdominoplastia? Ainda tem um pouco de gordura na região do abdômen. Veja, nesse caso, primeiro parabéns para ela, né? Porque não é fácil passar por isso, não, com certeza. Segundo que, assim, os parâmetros que a gente usa em paciente pós-cirurgia bariátrica é a estabilização da perca de peso. Então, normalmente, o ideal é que tenha pelo menos 1 ano da cirurgia e que já tenha estabilizado a perca de peso. Se ela estiver ainda em perca de peso, o ideal ainda é aguardar, mesmo que ela já tenha 2. Mas com 2 anos, normalmente a pessoa já estabilizou, é o mais comum. Então, se ela estabilizou, não há problema nenhum em se fazer. Agora, vamos dizer, eu não sei o peso dela, mas vamos dizer que ela tenha 65 quilos e ela ainda está querendo chegar nos 60 ou nos 58, por exemplo, um exagero aqui. Aí o ideal é que ela continue perdendo até atingir o mais próximo daquilo, entendeu? Mas o ideal é que ela já esteja estabilizada. Se estabilizou o peso, a gente pode já fazer. Tem uma pergunta aqui da Jéssica. Como é feita uma cirurgia para remoção de rugas em uma pessoa careca? Meu esposo é careca. É confundido várias vezes até com você, doutor Daiane. Então, eu vou só dizer uma coisa antes. Jéssica, se ele aparece comigo, não precisa fazer nada. Já tá bonito, né? Olha, já tá bonito. Não, mas e aí, Parrão, como é que é feita uma pessoa careca, né? Sim. Veja, primeiro, a cirurgia facial hoje, ela avançou demais, tá certo? Avançou muito, graças a Deus avançou bastante. E a gente respeita muito os limites. Em caso masculino, mesmo quem tenha cabelo, a gente raramente hoje entra com cicatrizes grandes para dentro do cabelo. Até mesmo em mulher, a gente é mais restrito hoje. Normalmente são cicatrizes que acompanham, às vezes, a costeleta, quando muito, mas principalmente acompanha a frente da orelha e atrás da orelha. Então, elas são escondidas, vamos chamar assim, pela orelha. É o mais comum. Quando precisa... E por quê? Porque a maioria dos procedimentos de face hoje, a gente mexe nessa região que a gente chama do terço médio inferior, ou seja, essa região para baixo, até o pescoço. E tudo isso se trata por aqui. Quando a gente precisa mexer na testa, é que aí os cortes passam a ser na região do couro cabeludo e na cabeça. Mas hoje esses cortes a gente faz, inclusive,
por fibra ótica. Então, a gente faz pequenos cortezinhos quando precisa, coloca essa fibra, como se fosse, por exemplo, a laparoscópica, né? Ou seja, é mais ou menos igual, e por ali a gente corrige, eventualmente, sobrancelha, algumas coisas assim. E o próprio advento do Botox, por incrível que pareça, hoje praticamente mudou a cirurgia do terço superior da face. Então, hoje é muito difícil a gente fazer uma cirurgia em que era muito comum antes, em que a gente fazia um corte de um lado ao outro na cabeça para puxar essa pele. Hoje é muito difícil, existe, mas é muito, muito difícil, realmente. Ô, Parron, o Botox, ele chega a retardar uma possível necessidade cirúrgica no futuro? Na região frontal, que Sim, é aqui. onde a gente mais faz, com certeza, com certeza. Sim, retarda demais, demais. E a Liana pergunta o seguinte: papadinha, papadinha, papadinha. Um jeito de melhorar? Existe, Parron? Qual é o jeito que você indica para aquela papadinha aqui embaixo? Olha, eu gosto de ser muito sincero. Existem muitos casos, muitos casos. Então, a papada, ela tem dois componentes que a gente tem que pensar neles dois. A gordura e a pele. Então, se a pessoa tiver uma flacidez de pele, e com a idade isso vai acontecendo mesmo, ou mesmo jovem, que já foi bem gordinho e emagreceu, então também pode ter uma flacidez de pele, mesmo jovem. Então, se houver pele, aí a única maneira de resolver a papada é realmente puxar, é cirúrgico. Certo? É cirúrgico. Nem os fios, nada disso hoje realmente resolve efetivamente. Veja, eu não estou falando de, vamos dizer assim, de tratamento temporário. Tem tratamento que você usa, você gasta um dinheiro, mas daqui 2, 3 meses já não está funcionando. Eu estou sendo sincero, não é isso que a gente... Apesar que a gente oferece isso se o paciente quiser, mas não é o mais adequado. Então, se tiver flacidez de pele, é cirúrgico. Quando existe só gordurinha, eventualmente pode ser feita uma lipoaspiração dessa região também. Agora, veja o que eu vou dizer, que isso é muito interessante. Eu não estou aqui para vender, como diz o outro, não estou aqui para vender meu peixe. Não é essa a minha intenção, é vender o real, para a pessoa depois não se arrepender. Está no mercado, vamos dizer assim, uma disseminação muito grande de lipo de papada, de enzima de papada, e a gente tem visto que, assim, que os resultados estão sendo muito frustrantes, porque normalmente ou não é uma gordura que poderia ser aspirada, então não vai aspirar nada, ou é uma gordura que ela é mais profunda, e você vai entender porque a gente chama de subplatismal, ou seja, uma gordura que está lá quase na língua, embaixo da língua, e que faz um volume aqui no pescoço, mas ela não é passível de retirada. Você não consegue retirar ela pela lipoaspiração. Então, o que acontece? A pessoa faz um procedimento de enzima, de lipoaspiração, mas ele é muito superficial. E aí, além de não resolver, ainda pode criar um pouco mais de pele. Entendeu? Então, tem vários casos para isso daí. Então, nós podemos ter desde pequenas lipoaspirações, mas às vezes até procedimentos um pouco mais invasivos e um pouco mais complexos para poder resolver. Ótimo. Então, tem muitas vezes, e então, em alguns casos, pode ter jeito sim, né, Paulo? Com certeza, com certeza, com certeza. Agora, para quase todos tem jeito. Sejam mais simples ou mais, vamos dizer assim, mais invasivo, mas para quase todos tem. E a Lucinéia pergunta o seguinte: é muito cara essa cirurgia de abdominoplastia? Ainda faz aquele corte enorme? Ou a ciência já mudou? Na verdade, infelizmente, assim, vou começar pelo corte, né? Infelizmente, o corte, ele existe, né? Por enquanto, infelizmente, ele é grande. Por que ele é grande, na verdade? Se a gente pudesse, é o que eu brinco, se eu pudesse, eu fazia lipoaspiração em todo mundo. Porque você faz um furinho e por ali você resolve. O problema é que a abdominoplastia, ela é indicada para quem tem flacidez de pele. Então, é aquela pele que está sobrando. Geralmente nas mulheres que já tiveram filhos ou aquelas pessoas que emagreceram um pouco mais. Como tem uma pele sobrando, você não consegue corrigir o excesso de pele sem tirar a pele. Então, se você tirar a pele, significa que você vai ter que cortar essa pele. E esse corte é que vai deixar uma cicatriz. Normalmente, na abdominoplastia, o corte ele acompanha a dobra. Por exemplo, é muito fácil. Se a pessoa sentar, ela vai ver uma dobra na barriga ali, como se fosse ao nível da cesariana, aquela dobrazinha que as pessoas chamam do buchinho. Quando ela ver essa dobra, ela pode acompanhar a dobra, ela vai geralmente até aqui os ossinhos laterais. Então, até onde for a dobra daquela sobra de pele, é normalmente onde o corte vai ser feito para poder tirar exatamente essa dobra. Então, infelizmente, ainda não conseguimos fugir das cicatrizes, infelizmente. Agora, em relação a valores, né, que ela perguntou também, esses valores são muito... o valor é a pergunta de longe, a mais comum que a gente recebe. Então, a gente recebe muitas perguntas no Instagram, tudo. Quanto custa?
mas de longe é a mais difícil de responder. Primeiro, porque nós não podemos falar valores. Médico é proibido, você sabe disso, de dar valores na internet, na verdade. Não, o CRM vai no nosso pescoço mesmo e com certa razão. Segundo, que isso existe porque a gente não consegue precificar algo que a gente não avaliou. E as cirurgias, elas são de detalhes. Então, tem pessoas que vão fazer de um jeito, outras de outro. Então, mesmo sendo o mesmo cirurgião, nem sempre é uma coisa feita em série. Não é. É personalizado. Então, o preço também acaba sendo. Lógico que tem uma média, mas acaba sendo. Outra coisa são os preços de cirurgiões. Então, você vai ver preços de pessoas que, por exemplo, custam 10 mil e outras que custam 50, na verdade. Então, são extremos muito grandes que existem. Então, é muito difícil precificar. Quando a gente fala só por si. Por isso que, falando em preço, nunca a gente consegue fugir da consulta, né? Você não consegue, porque você tem que avaliar o que você vai fazer. E aí, para poder precificar algo com segurança para a pessoa. Né? Nilton, a Edna Grangeiro pergunta, você atende em Fortaleza? Qual é o endereço? Não, infelizmente não. Eu estou em Sobral, eu atendo em Sobral, né? E já estou aqui há um bom tempo. E graças a Deus, vamos dizer assim, eu tenho uma carga de cirurgias e de compromissos muito grandes. Eu não consigo atender ou operar em Fortaleza. Eu já fiz isso algumas vezes, mas eu não me sinto à vontade, Dayan, e explico por quê. Porque assim, eu sou bastante exigente comigo mesmo. Então, quando eu opero, eu não viajo, eu não faço certas coisas. Por quê? Porque ou eu faço isso ou eu não opero. No dia seguinte, eu tenho que estar com o meu paciente e tenho que estar alcançável. Eu deixo aberto aqui para qualquer um me criticar se quiser. Se alguma vez algum paciente meu tentou falar comigo e não conseguiu, pelo menos não, óbvio, estou falando do ponto de vista de tentar mesmo, não de falha de telefone. Mas eu gosto de estar ali, porque eu sou responsável por aquilo. Quando a gente opera em um lugar diferente do que a gente está, na verdade, e eu respeito os outros cirurgiões que fazem isso, e muitos fazem isso, a gente acaba tendo que delegar isso para alguém. E, normalmente, o paciente confia no cirurgião dele, na verdade, e não na enfermeira ou no outro cirurgião. Então, isso, para mim, eu acho que para mim é vital, é o meu diferencial. Eu gosto de fazer isso. Assim, o meu paciente sabe que ele opera, quando ele volta, quem vê sou eu, não é nem enfermeira, sou eu que vejo ele um ano depois, na verdade. Então, eu faço questão disso. Primeiro, para poder explicar aquilo que eu falei. Segundo, porque eu que fiz. Então, eu sei cada pontinho daquele, na verdade, que foi feito. E terceiro, porque eu dou uma segurança para a pessoa. Eu dou a resposta que ela tem que ter, na verdade. Então, eu gosto de estar acessível. Por isso que como eu moro em Sobral, como eu atendo e opero em Sobral, praticamente só estou aqui. Eu atendo e opero, por acaso, muitos pacientes de Fortaleza. Eu tenho bastante pacientes que vêm operar com a gente, assim como de fora, até do país. Mas, a princípio, eu só opero em Sobral. Eu acho mais tranquilo para eu poder dar essa assistência. Faz o seguinte, vai em Sobral, faz uma consulta com ele e avalia. Então vai lá, porque eu acho que você não vai deixar de fazer não, se for lá, viu? Marrom, a Marisa pergunta o seguinte, em relação à diástase, quando é indicativo de cirurgia para abdominoplastia? Tem muita gente, a diástase, você acha que você vai falar alguma coisa, mas tem muita gente falando, existe um exercício para a cura da diástase. Ao seu ver, como é isso, Marrom? Na verdade é o seguinte, a diástase ela acontece principalmente nas mulheres, né, em sua gestação, ou nas pessoas, seja mulher ou homem, quando engordam demais, né? Então a diástase nada mais é do que a separação daqueles músculos que são um dos mais importantes do abdômen, que é o reto do abdômen, que são os famosos tanquinhos, na verdade, né? Esses músculos, eles são juntos. Quando a mulher engravida, essa barriga vai esticando de tal forma que os músculos vão afinando, porque eles vão esticando, e vai chegar uma hora que eles se separam. Quando o bebê nasce, esses músculos voltam para a posição dele, mas eles voltam agora separados. Então, existe um vão entre eles. Esse vão, ele tanto dá aquele volume que chama-se de estômago alto, que é um dos conhecidos, na verdade, como também quando a mulher ou o homem relaxa a barriga, ela faz aquela... Parece que a barriga vai lá da frente, na verdade, né? Então, essa é a diástase. Os exercícios físicos, o que acontece? Eles melhoram muito, porque, na verdade, eles tonificam esse músculo, eles hipertrofiam o músculo, né? Então, os exercícios físicos melhoram a qualidade do músculo. Então, lembra que eu falei que os músculos afinam. Quando você faz atividade abdominal, eles engrossam novamente e ficam fortes. Então, melhora um pouco vamos dizer assim, da consistência e daquele enrijecimento do abdômen, mas a diástase mesmo, ou seja, a junção mesmo, eles não vão fazer. Não vão fazer. Vão ficar mais fortes, vão até engrossar, mas juntar não vai não. Aí é só cirúrgico. Aí a indicação da diástase, ela é mais uma indicação, vamos dizer assim, estética.
Infelizmente, ou felizmente, né? É aquilo Isso. que está incomodando a pessoa. Existem cirurgias só para correção de diástase, mas normalmente quem tem diástase tem também a flacidez de pele. E aí, por isso que é indicado a abdominoplastia, porque a abdominoplastia corrige exatamente essas duas coisas, né? Ou seja, a diástase abdominal e a flacidez de pele. Ótimo. Marrom, a Peixoto pergunta o seguinte: abdominoplastia e gestação, como funciona se a pessoa quiser engravidar? Eu acredito que a pessoa que quer engravidar depois da abdominoplastia, né? E aí? Exato. Pelo que eu entendi, foi isso a pergunta. Veja, a gente sempre sugere que a pessoa opte pela abdominoplastia após ter encerrado seu, vamos dizer assim, a sua opção de ter filhos, né, de preferência. Mas, veja, não impede que a mulher venha a engravidar e que venha a barriga crescer novamente sem nenhum problema. Não vai ter dor porque a barriga vai crescendo, não vai ter nada. Por que que a gente orienta a pessoa a fazer a abdominoplastia já depois que teve seus filhos na integralidade? Porque quando ela engravidar novamente, a barriga vai estender novamente, graças a Deus, né? E, eventualmente, ela pode ter, de novo, uma flacidez de pele. E, com isso, na verdade, quando o bebê nascer, essa flacidez ela pode não regredir. Quando não regride, ela vai ficar com outro problema. E, às vezes, esse outro problema talvez não seja agora tão passível de correção como foi da primeira vez, porque talvez não criou pele suficiente. Então, veja, criou um pouco de flacidez e de pele, mas não o suficiente para uma nova abdominoplastia, que aí ficaria bom de novo, na verdade, né? Mas muitas vezes não acontece isso. Agora, muitas vezes eu tenho visto isso aí, vamos dizer assim, a pessoa às vezes tem filho, desde que não engorde muito, respeite aquela questão dos pesos adequados na gestação, isso é muito importante, né? Mas muitas vezes tem bebê, depois volta tudo, ou seja, fica muito bom também ainda, mesmo depois de uma gestação. Agora, a pergunta é importante: se a pessoa fez uma abdominoplastia e engravidar novamente, não tem problema nenhum. A gestação vai seguir normalmente, a cirurgia que ela eventualmente possa fazer, uma cesariana, acontece do mesmo jeito, sem nenhum problema. Ou seja, a gestação corre sem nenhuma intercorrência a princípio, não por isso. Não por isso. Olha só. Gente, é o seguinte, Marrom, a gente aqui normalmente tem 1 hora para fazer a live, não sei se você está... mas com 1 hora o Instagram muitas vezes bloqueia. Eu não queria que você ficasse no vácuo e acabasse. Só para vocês terem ideia, gente, eu separei aqui 10 perguntas para fazer para o Dr. Newton, mas eu priorizei vocês. Eu quis fazer com que vocês participassem. O pessoal gosta do abdominoplastia, né, Marrom? Você vê, rapaz? Mas tanto é que você vê, um dos vídeos meu do YouTube é um canal extremamente novo. Quem dera que chegasse pelo menos pertinho de você, mas eu tenho um vídeo sobre abdominoplastia. Saiba tudo sobre abdominoplastia. E é um vídeo longo, de 20 e poucos minutos para vídeo, mas fala bastante sobre isso. Ele é óbvio que é o vídeo mais acessado, por incrível que pareça, porque esse assunto ele é bastante comum. Diga-se de passagem que, assim, a abdominoplastia, se a mulher teve filhos, a chance dela ter que fazer uma abdominoplastia é enorme. Então, ela, de longe, é a cirurgia mais comum. Por incrível que pareça, a cirurgia da prótese mamária, ela é hoje uma das cirurgias mais comuns que a gente faz, tá certo? Na minha mão e na maioria dos cirurgiões, é a mais comum. Para mim, isso varia muito do cirurgião, a segunda é a abdominoplastia. Newton, as pessoas querem saber o seguinte: o nome do teu canal e do teu Instagram. Sim. O meu Instagram, vou ver se eu posso colocar aqui, será que aparece? Claro que sim. Doutor... Quer dizer, claro que sim, eu não sei se aparece, não. Também não sei, não. Vou colocar aqui, mas... Vamos lá. Mas eu acho que aparece também o Instagram dele aqui, viu, gente? Eu acho que sim. Aqui em cima tem o meu e o dele. É só você clicar lá em cima aqui, você entra no Instagram dele. Pronto. Você está conseguindo digitar aí? Pronto. Esse aqui é o meu, Dr. Newton Parrom, no Instagram. E o YouTube, o canal é Newton Parrom, YouTube. Tem alguns vídeos. Eu estou acrescentando, vou colocar bastante vídeos lá. Se o pessoal puder se inscrever, agradeço. Vai ser avisado. E é bastante interessante. A gente fala sobre tudo. Eu comecei falando dos mais comentados, que é o que por acaso apareceu hoje também, que é abdominoplastia, prótese e uma série de outras técnicas. Mas a gente vai colocar outras coisas. Face, nariz, muitas coisas aí. Acompanha a gente lá no YouTube. É um canal novo. Eu vou fixar aqui. É Newton com L, né, Parrom? É Newton com L, é brasileirado. Dr. Newton Parrom é o Instagram. E termina com N, né? Termina com N, tudo N. Newton com N, Parrom também com N, de navio. Eu postei aqui agora também, deixa eu ver aqui. Só ver se eu consigo. Rapaz, o cabo ser jegue é um negócio sério. Deixa eu ver aqui. Rapaz, nem me fale, viu? Porque eu tô aqui também batendo É melhor chamar os filhos da gente para fazer isso. Verdade. E em Sobral, onde é que você atende, Newton?
Atualmente eu estou atendendo na clínica Michel Palheta, é a clínica que a gente atende, que é na Avenida Dom José, 2020. Bem simples, todo mundo conhece facilmente aqui. Facilmente. Ali onde eu fui fazer o meu Botox, né? Exatamente. Ó aqui, gente, meu Botox tá zerado ainda, viu? O seu dura, viu? Ainda mais se você é atleta, ele dura muito. Paulo, agora eu queria que você deixasse aqui uma mensagem final para as pessoas que estão assistindo aqui agora. Pessoa que tem aquele sonho de fazer uma cirurgia plástica, de aumentar a mama ou de reduzir o abdômen. O que você diria para essas pessoas? Pessoal, a primeira coisa que gostaria de falar é o seguinte. Isso para tudo, não é só para cirurgia plástica, mas sonhe, planeje e faça. Quando você tem essas 3 coisas, dificilmente você não atinge seu objetivo. Eu respondo com muita frequência aqui as pessoas que falam comigo pelo Instagram, e eu respondo tudo que eu recebo, que tudo tem a sua hora certa na sua vida. Essa hora não é a gente que diz, parece que é um ser superior, que é Deus. Na minha opinião, é essa. E eu sou bastante temente a isso, independente da religião. Então, eu acho que tudo tem a sua hora certa. Mas é aquela história. Sonhar, não... tanto faz sonhar pequeno quanto grande, o preço é o mesmo. A gente deve sonhar. Sonhe grande, então isso é importante. Planeje. Sem planejamento, a gente não consegue. Sem planejamento, a gente arruma confusão, na verdade. E faça. Então, isso é muito importante. Isso as pessoas vão atingir. É uma questão de tempo na vida de cada um. E pode ter certeza que esse tempo vai chegar na hora que deve ser. Com certeza, com certeza. Ô, Nilton, muito obrigado, rapaz. Muito obrigado pela vinda aqui. Eu que agradeço, Tayane. É uma honra estar aqui no seu programa, vou chamar assim até, assim, ter uma live com você. Primeiro que você é meu amigo pessoal, isso para mim é uma honra. Segundo, porque você é uma pessoa formadora de opinião, você é uma pessoa que o seu canal é fantástico, Obrigado. é respaldado, você ajuda muitas pessoas e não é por acaso que você está fazendo o sucesso que você está fazendo. Então, eu só tenho a agradecer a você, espero que as pessoas tenham aproveitado alguma coisa que a gente falou aqui. A gente está à disposição também, estamos aqui no Instagram, no YouTube, o que precisar, se eu puder eu respondo com o maior prazer, mas eu só tenho a agradecer a você, com certeza. Olha, e você está convidado a vir aqui outra vez, e outras vezes, porque não deu tempo para a gente falar quase nada, que é muito assunto, viu? A gente ficaria até amanhã aqui conversando, com certeza. Mas estaria à disposição com o maior prazer, Daniel. Com o maior prazer. Meu amigo, fique com Deus, muito obrigado. Um abraço a sua família. Um abraço, Tayane, um abraço a todos. Até mais, pessoal. Um abraço. Valeu.